Programa Família de Deus no ar. É uma alegria incontida quando nós dizemos sim ao nosso Deus. Quando nós aceitamos o seu convite, aceitamos o seu chamado. Somos os eleitos de Deus. Somos nós o seu povo. Viemos nesse mundo para servi-lo. Estamos nesse mundo para servi-lo. E nós o servimos nos amando. Nós servimos ao nosso Deus, nosso Criador, quando nós nos aproximamos um dos outros no perdão, na reconciliação, no acolhimento, na amizade, na fraternidade, nesta troca de amor, à medida em que vamos nos conhecendo. Só podemos amar quem nós conhecemos. O relacionamento interpessoal nos leva a isso, a um conhecimento profundo. E vamos criando uma intimidade. Intimidade é esta aproximação um do outro. E temos falado muito, porque o programa é Família de Deus, temos falado muito neste amor, especificamente na família, nos membros que compõem a família. O esposo, a esposa, pai, mãe, os filhos, enfim. Esses membros que surgem do relacionamento íntimo e profundo de um homem e uma mulher, que são chamadas desde sempre e recebendo o dom da nupcialidade, o dom da conjugalidade. Portanto, o ser humano masculino como esposo e o ser humano feminino como esposa. Hoje é um dia muito especial porque nós queremos abraçar de coração todos aqueles que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do associado, a M1060, agora FM 90.9 e também pela internet, por meio do site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Também temos o nosso programa no YouTube. E de uma forma muito especial, eu quero saudar e acolher os nossos queridos irmãos ouvintes que nos acompanham através da radiodifusora Bom Jesus de Cuiabá, Mato Grosso, que está em rede conosco na Rádio Evangelizar, transmitindo a nossa programação para toda a região. A todos vocês, então, de Cuiabá, o nosso abraço fraterno. Que Deus os abençoe. Deus os abençoe. Pois bem, nós temos tratado neste sábado como se fosse um altar edificado na estrada da vida, onde nós nos encontramos com Deus. Eu tenho refletido muito isto e tem sido muito gostoso. Todo o encontro do ser humano com o ser humano é como se fosse um altar. O altar interior, o altar de nossas existências, o altar de nossa vida, o altar deste dom que Deus nos dá, nos chamando à existência, e soprando em nossas narinas esse dom da vida. Portanto, estamos aqui para celebrar a existência. Nós queremos celebrar este momento que podemos estar juntos. E nesta celebração, neste encontro com Deus, com toda certeza, bênçãos serão derramadas. Consciências serão iluminadas, porque esta é a vontade do Senhor. Nós lemos no Evangelho de João quando diz que Ele é a luz que veio a este mundo para iluminar todo ser humano. Portanto, nós estamos nestes encontros com Deus e que devia ser a cada instante de nossa existência. Um encontro com Deus para que possamos receber estas bênçãos, essas bênçãos bem especiais, específicas, essas bênçãos que se transformam em graça para este momento. Então, já agradecendo ao nosso Deus pelas graças que vai derramar com toda certeza em nossos corações. Nós que ansiamos uma vida mais plena, uma vida mais cheia de luz, uma vida com consciência em que nos dê certeza de que nós viemos a este mundo pelas mãos de Deus. E voltaremos às mãos de Deus. De lá viemos, para lá voltaremos. Estamos num processo de humanização, num processo de matriciação. E vamos sendo matriciados a cada instante, vamos sendo matriciados a cada momento, a cada parte de nossa existência. E um dia nós voltaremos ao útero inicial.
nós voltaremos ao seio de Deus. Nós vamos ser recebidos pelos braços do Criador, nessa dimensão eterna desta vida no amor, do amor. Vamos este sábado de uma forma muito especial. Eu queria tratar neste programa, neste momento, de uma pessoa, de uma figura, de uma pessoa, em que muitas e muitas vezes passa um pouco despercebido no nosso ser, na nossa existência. No entretanto, é uma figura presente, é uma figura em que existe, não deixou de existir, o único ser humano que não deixou de existir, não padeceu da morte, e que foi a mãe de Jesus. Vamos falar desta pessoa, vamos falar desta presença em nosso lar, presença em nossa vida conjugal, uma presença constante, permanente, intercedendo constantemente. Quando nós nos deparamos com o Evangelho de João, nós percebemos, segundo os entendidos de Bíblia, os exegetas, de que trata-se da segunda criação. Nós temos a primeira criação, que se inicia no livro de Gênesis, e nós temos a segunda, que se inicia justamente no início do Evangelho de João. No início de Gênesis nós temos a primeira palavra que diz no princípio, arqueos, em grego. Quando nós abrimos o Evangelho de São João, nós lemos a mesma palavra, no princípio. Isto é o lindo. Na primeira narrativa, nós temos toda a história da criação do mundo, aos olhos do escritor divino. Como nós fomos, como nós surgimos, como nós aparecemos como criaturas humanas. Nós vemos o Senhor Criador na sua dimensão trinitária, porque ele cria tudo por meio da sua palavra. Faça-se, e as coisas foram se fazendo. Faça-se, ou faça-se, este verbo, é uma imposição, ou seja, nada tinha e agora começa a existir. Faça-se a luz, ele disse, faça-se as águas, os animais, e assim foi. No final, no sétimo dia, no ápice da criação, 7 é a plenitude. Então, na plenitude da criação, ele cria o homem, cria o ser humano. O interessante é que em todos os outros elementos, todos os outros animais e assim por diante, a palavra ela faça-se. Quando chega no ser humano, ele diz cria. Ele criou o ser humano à sua imagem. Criou o ser humano à imagem do seu filho. Criou o ser humano homem e mulher. Então nós entendemos perfeitamente que somos chamados à existência na imagem do nosso Criador. E a imagem do nosso Criador é a imagem a qual ele se apresenta encarnado, portanto, como ser humano. Quando nós olhamos a nossa humanidade, quando nós percebemos o nosso ser humano, nós podemos entender esta imagem. Mas o interessante é que diz criou homem e mulher, ou seja, criou o ser humano de duas formas diferentes de expressar a humanidade. A forma masculina e a forma feminina. E aqui eu queria abrir um pequeno parênteses só para alertar. Está tentando se colocar, se implantar uma ideologia de gênero e que diz que a criança nasce sem gênero definido. Não interessa a parte anatômica, psicológica, fisiológica. E a criança é que vai escolher se quer ser homem ou mulher. Isso é absurdo que querem colocar em nossas crianças, nas mentes de nossa criança. Nós nascemos homem, nós nascemos mulher. Isto é, como nós lemos, se eu creio em Deus, eu creio.
Eu creio nisso, eu acredito nisso, eu vivo por isso e muito mais do que isso. Eu me sinto liberto com esta verdade, porque a verdade liberta. Pois bem, este ser humano masculino, esse ser humano feminino, chamado, agraciado com o dom da nupcialidade, com o dom da conjugalidade, vão ter uma vida em comum, vão celebrar as suas núpcias, a festa deste encontro definitivo. E é uma festa que perdura na sua existência. O ser humano, ele não casa um dia, ele não completa a conjugalidade num determinado dia. Nós precisamos disso porque nós vivemos nesse cronos, nós vivemos neste tempo. Então há necessidade de nós definirmos um dia, como se fosse agora a hora a qual nós vamos definir uma caminhada. Mas nós temos que entender que essa decisão vem vindo passo a passo. Por isso nós chamamos uma fase deste encontro de namoro, nós chamamos uma outra fase, um pouco mais de intimidade, como noivado, e depois nós entendemos este sim que define, que sela esta aliança de uma forma definitiva, permanente, até que a morte separe algum dos cônjuges. Pois bem, o encontro definitivo, o encontro marcante na sociedade, o encontro marcante na história da nossa existência, nós chamamos núpcias. A festa de núpcias. Todo aquele momento ao qual nós publicamente vamos tornar ciente essa decisão, esta opção. Eu quero conviver com você até o fim dos meus dias. E ela disse a mesma coisa, eu aceito e eu quero também conviver com você até os últimos dias de nossa vida. Assim nós selamos uma aliança, e selamos uma aliança na aliança de Deus. Nós somos incorporados nesta aliança de Deus, agora com uma missão, agora com uma meta definida. Nós vamos estar juntos para um processo de humanização familiar, humanização conjugal. Eu sou seu esposo, você é minha esposa. Eu vou dedicar todo o meu ser a você. É o dom de si. Eu vou doar, à medida que vamos caminhando, passo a passo, totalmente a você. E vou receber de você o seu dom de si. E assim nós vamos selando esta aliança. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus, no seu segundo bloco. Eu quero reforçar este abraço de saudação fraterna, amorosa, com os nossos irmãos em Cristo Jesus, ouvintes que nos acompanham através da radiodifusora Bom Jesus de Cuiabá, de Mato Grosso, e que em rede, em comunhão conosco, com a Rádio Evangelizar, transmite a nossa programação para toda a região. A todos vocês, bênçãos do nosso Deus, o abraço nosso carinhoso e fraterno. Pois bem, estamos nós comentando sobre este aspecto desta núpcias, desta festa, deste encontro, desta celebração, onde nós publicamente vamos definir a nossa decisão, a nossa opção de caminharmos juntos, de construirmos um lar. Já dissemos aqui que lar, talvez para nós, não tenha tanta importância a não ser naquelas plaquinhas que nós colocamos, lar, doce lar. Às vezes nem sabemos o que isso significa. O lar é uma palavra que veio da língua espanhola, da língua hispana, e que diz hogar. Lar é hogar. Hogar é um lugar onde se faz alguma coisa. Porque hogar vem de ogon. Ogon é fogão. E nós sabemos, por analogia, qual é o significado, qual é o sentido, qual é a importância, qual é o que fazemos no fogão.
No fogão queima-se lenha, lascas de lenha. No fogão, e nossos jovens não conhecem isso mais, né? Mas nós jovens há mais tempo sabemos, fogão é aquele móvel que era construído ou comprado pronto, onde se colocava lascas de lenha e acendia-se para que queimasse. E o fogo aquecia, o fogo fazia o alimento, o fogo dava claridade, o fogo representava presença, representava acolhimento, representava alimento. Lembro-me quando jovenzinho, quando adolescente, na fazenda de meu pai, nós saímos para ir buscar reses que haviam se dispersado do rebanho. E nós ficamos às vezes 1 ou 2 ou 3 dias pelo campo andando. E claro que nós pernoitávamos em casas já pré-estabelecidas, conhecidas de vizinhos. E no final do dia, então, nós íamos chegando próximos a essas casas e várias vezes era interessante, era confortador, era prazeroso. E que na distância, longe, o campo, a campanha, tudo é longe. E longe nós vimos a casinha no entardecer, quando as luzes iam se apagando e que nós íamos mergulhando na noite. Nós vimos a casinha com a luz e a fumaça, ainda nesse lusco-fusco do dia, a fumaça saindo do chaminé. E a casinha com as janelinhas iluminadas. Não havia luz elétrica, mas lampiões. Então, quando vimos a casinha com as janelinhas com luz e aquela fumaça no chaminé, era a certeza de que ali havia gente. Ali tinham seres humanos prontos a nos acolher, a nos abraçar, a nos ofertar uma comida, um alimento, um café quente, ofertar uma água quente para nós lavarmos nossos pés, tomarmos o nosso banho. Não tinha água encanada. Mas era a sensação de que ali chegamos, e isto era verdade. Éramos abraçados, éramos recepcionados, éramos alimentados, porque ali reunia-se a família. Era o calor em volta do fogão. Era a vida celebrada em volta do fogão. Por isso, hogar. E daí, lar. Então eu tenho dito sempre que os lares devem ser verdadeiros altares. Nós temos que celebrar vida neste lar, pais, filhos, esposo e esposa, irmãos entre si. A face amorosa de Deus se revela nessas situações, a face fraterna de Deus, este amor de irmão para com irmão. Irmão que se abraça, não irmão da primeira criação, como Caim e Abel, que um mata o outro por inveja, não. Aqui nesta nova criação não há inveja, há amor que se doa. Irmãos que se abraçam, irmãos que conversam, irmãos que se completam, irmãos que se entendem, irmãos que junto amam seus pais. Lindo esta face fraternal. Como nós aceitamos a presença de Jesus, nosso irmão maior, porque nós celebramos esta amizade com nossos próprios irmãos. E o lindo é que este amor, como é um amor divino, ele extrapola a fraternidade com meus irmãos familiares, irmãos da minha família, mas não só minha família, pai e mãe, mas minha família do mundo. Porque nós somos família de Deus. Então vai estendendo essa fraternidade nos outros meus irmãos, e eu vou conhecendo-os passo a passo, por isso vou amando passo a passo. E o serviço que eu presto a meu Deus é um serviço de acolhimento de você, um serviço como se fosse aquele ogón, como se fosse este fogão divino. Aproxime-se de mim, meu irmão. Aqui tem luz, aqui tem calor, aqui tem alimento, aqui tem presença, aqui tem ser humano que se doa a ser humano. Este é o nosso lar, este é o nosso lar. Façamos, meus queridos irmãos, do mundo um lar. Não somos do mundo, estamos, mas não somos. Então que nosso relacionamento seja um verdadeiro altar. E é com este pano de fundo
que eu converso com vocês hoje, que eu peço para que juntos possamos pedir a Deus em oração. Não pedir, mas agradecer tudo que nos tem feito. Quando nós abrimos o Evangelho de João, que, como eu disse, na visão dos exegetas, na visão daqueles que conhecem e estudam a Sagrada Escritura, diz que este Evangelho é o Evangelho da nova criação, a criação do novo homem, a criação da nova mulher, a criação a qual nos traz luz para esta caminhada, porque diz assim no início, o princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. Este é o início em que nos dá essa certeza da presença da Trindade desde o princípio, desde o início. E neste princípio vem a luz, a verdadeira luz. E este verbo, esta palavra, é que nós também conhecemos com o nome de Logos. Logos é a verdade, Logos é a palavra. Quando falamos biologia, logia vem de Logos, biologia quer dizer a verdade a partir da própria vida, da própria existência. Eu lembro-me que eu sou professor, lecionei há 50 e tantos anos, 54 anos, e sempre aprendi que Logos era estudo, e me ensinaram assim, e eu repeti vários e vários anos isso. Biologia é o estudo da vida, psicologia é o estudo do comportamento, sociologia é o estudo da vida social. Não, Logos não é estudo, Logos é o produto do estudo, portanto Logos é a verdade. Biologia é a verdade a partir da vida, a partir da existência. Psicologia é a verdade que se retira, que se extrai, que se encontra, que se percebe, se analisa do comportamento humano. Sociologia é a verdade trazida deste comportamento social, político, social, econômico. E assim por diante. Logos é o estudo. Quando nós começamos, então, a ler este novo o Evangelho da Nova Criação, nós vemos que no princípio já estava o Verbo, já estava o Logos, já estava a verdade. E a verdade, o Logos, a palavra, é o próprio Filho de Deus. Então nós vemos a Trindade presente. Trindade presente. O Filho na pessoa do Cristo. O Pai na presença do Criador. A origem da vida, a origem de tudo. E o Espírito Santo unindo estes dois num amor profundo, perfeito. Nós temos a imagem do nosso Deus na nossa natureza humana, mas nós temos também todo este princípio, esse princípio da busca da comunhão que é dado pelo Espírito. Pois bem, nós continuamos o Evangelho e dizem assim, quando ao encontro de Jesus com João, quando o encontro de Jesus com João, diz que é o primeiro dia desta criação. Primeiro dia. Pois bem, nós temos no versículo 29 do capítulo 1, se quiserem anotar depois para conferir. Versículo 29, capítulo 1, diz, no dia seguinte, Jesus então diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. Portanto, no segundo dia, há essa manifestação de João, o seu primo, indicando este é o Cordeiro de Deus. Esta resposta que foi perguntado lá, Isaac, lá quando Abraão foi convidado a ofertar tudo que tinha de mais caro no mundo, era seu filho Isaac, o seu filho da velhice, o seu filho da promessa. E quando ele vai sacrificá-lo, porque assim era o costume, e o menino pergunta ao pai, pai Abraão, onde está? Eu vejo aqui a faca, o cutelo, eu vejo aqui a lenha para o fogo, mas eu não vejo, eu não sei, onde está o cordeiro? Anos se passaram, eras
se passaram. Séculos! E agora João o Batista responde: eis o Cordeiro de Deus. As respostas de Deus muitas e muitas vezes demoram na nossa filosofia de tempo. Pois bem, no versículo 29 diz então: no segundo dia ele encontra-se com João. Então, o segundo dia. Depois tem no no versículo 35, diz assim: no dia seguinte estava lá João outra vez com 2 de seus discípulos. Quando perguntam para ele: onde você mora, mestre? E ele diz: venha e vejam. E eles foram. Então, no dia seguinte é o terceiro dia. Quando chega no versículo 40, diz assim: André, irmão de Simão, Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que tinham seguido Jesus. E foi quando disse: encontramos o mestre. É o quarto dia. No versículo 43, diz assim: no dia seguinte tinha Jesus a intenção de... É o quinto dia. Quinto dia. Depois tem no Natanael, onde fala ali no capítulo 45, Filipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei. É o sexto dia. Mas se quiserem ainda, vejam bem, se quiserem, do quarto dia, diz assim na Bodas de Caná, no capítulo 2, 3 dias depois, portanto, o sétimo dia. O sétimo dia. O que acontece no sétimo dia da nova criação? O sétimo dia da antiga criação era a criação do ser humano, a imagem de Deus e a semelhança no espírito, para que houvesse este comportamento, essa atitude de amor. Então diz: 3 dias depois celebrávamos bodas em Caná da Galileia. Olha a figura das bodas. Bodas em Caná da Galileia. Num local determinado, definido, celebravam bodas. Bodas. E achava-se ali, diz a mãe de Jesus. O interessante nestas bodas é que a mãe de Jesus como que fizesse parte desta família. Ela é amiga desta família, ela é a tia desta família. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas no interior tem muito disso. Tem amizades que quase fazem parte da família, estão constantemente um servindo o outro. Não são estranhos, são como da família. E que nós, filhos, chamávamos de tia. Era a tia, não tinha nada familiar, mas era incorporado no amor de Deus a família. Já estava lá, sempre já estava lá. Qualquer manifestação, qualquer celebração, ela já estava lá ajudando a fazer os quitutes, a fazer as comidas, a preparar a festa. E assim foi. Bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Ou seja, a mãe de Jesus já estava lá preparando, já estava lá ajudando o preparar desta nupcialidade que ali ia se definir. E continua dizendo: também foram convidados Jesus e seus discípulos. Jesus foi convidado, a mãe dele já estava lá. O lindo é que Jesus foi convidado com seus amigos. O lindo é nós começarmos a pensar assim, na nossa relação conjugal, na sua relação conjugal, no momento da celebração ou no momento de cada celebração que ali nós fazemos, no momento em que nós fizermos do nosso lar um altar e celebrarmos vida a cada instante, a mãe de Jesus já vai estar lá. Ela já está lá. Isto que é interessante, nós temos a consciência de que ela já está presente. Jesus é convidado e depende de você se o convida ou não. Ele é um convidado, vai depender de você. Venha Jesus, eu o convido para celebrar bodas conosco. Mas a mãe de Jesus já estava lá. Aí diz assim: como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Que lindo é isto! Vinho, na Sagrada Escritura, é o representativo de festa. Vinho é a festa presente nas núpcias. O encontro de Deus com o seu povo. Se vocês lerem no Antigo Testamento, nos profetas, Isaías principalmente, Jeremias, o encontro de Deus com o seu povo é um encontro nupcial.
É o encontro de bodas, é o encontro de festa, é o encontro onde há vinho em abundância, e vinho bom, e vinho novo, diz assim, carnes medulosas, enfim, era uma festa, era uma celebração. Mas nesta celebração, diz assim, a tradução às vezes não dá o significado certo, o significado é como começasse a faltar vinho. Eu acho que as mulheres me entendem. As mulheres têm um dom especial de olhar a comida, de olhar a bebida e dizer, vai faltar. Minha esposa era assim, vai faltar. Mas nem começamos a comer, mas vai faltar. E faltava. É interessante isso. E Maria, então, ou seja, a mãe de Jesus, intercede, isso que é o lindo, intercede porque ela percebe que começa a faltar vinho. Poderá faltar vinho. Se continuarmos assim, vai faltar vinho. O que isto representa? Vinho, na Sagrada Escritura, é o sentido de bênçãos. Ou seja, ela percebe e diz, começa a faltar bênção nesta nupcialidade. Assim é, a mãe de Jesus está conosco, está nesta aliança nupcial com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas ela está não passivamente, porque ela não é convidada, ela já estava lá. E ela vê que começa a faltar bênçãos. Lindo é isso. Neste casal, neste esposo e nessa esposa, começa a faltar vinho, começa a faltar bênçãos. Ou seja, é na nossa caminhada conjugal, nesse altar da vida que é a nossa existência, a celebração de nossa existência, é uma contínua, perfeita e completa celebração de núpcias. Não vamos esquecer nunca isto. Maria já está. Quando eu vou tomando consciência de que isto é um altar, ela já está lá. E mais ainda, intercedendo. Começa a faltar vinho. Quando nós entramos num conflito, nós temos que transformar esse conflito em bênçãos. E é justamente na partilha, no encontro, no diálogo, que nós vamos percebendo isso, essa fragilidade. Mas é nesta fragilidade que a mãe de Jesus vai atuar e diz, eles não têm mais vinho. Chega ao seu filho e diz, eles não têm mais vinho. Ela já é radical, não é que está faltando ou vai faltar, eles não têm. Haja, faça alguma coisa. Que lindo. E Jesus então responde e diz, mulher, isso não nos compete a nós, minha hora ainda não chegou. Que lindo! Jesus já começa a proclamar o seu testamento. Mulher, diz ele. E a palavra mulher, na língua aramaica, era uma palavra muito forte. Jamais um filho chamava sua mãe de mulher. Mulher era uma palavra que designava o ser humano feminino, não a situação de mãe. E ele disse, mulher, que nós temos com isso? Minha hora não chegou. Ou seja, a hora de Jesus é a hora a qual ele vai dar abundantes bênçãos concretas. Ele vai ser a própria bênção. Então esta é a situação. A mãe de Jesus chega a Jesus, mas o interessante é que ela não se dirige a Jesus, ela se dirige a um novo homem da nova criação. E diz, senão falava filho querido, eles não têm mais, não. Ela chega a Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Como se dissesse, faça alguma coisa, suma. Antecipa a hora de Jesus. Olha que coisa linda. E Jesus responde, mas mulher, o que nós temos com isso? Minha hora não chegou. Minha hora é na cruz. Poderia ter completado. Minha hora é quando eu vou entregar minha própria vida para que haja ressurreição neste mundo. Mas ela não sossega, interessante. E ela chega aos serventes assim, escuta, façam o que ele disser. Olha a certeza, olha a presença, olha o ministério de intercessão desta mulher, desta mãe. Chega
não ao seu filho, chega o homem da nova criação, e na força do próprio Espírito diz, eles não têm mais vinho. Não tinha acabado, mas se continuasse, ia acabar. Assim somos nós, nas nossas conjugalidades. Se nós continuarmos assim, vai acabar a bênção. Se nós continuarmos construindo o nosso lar, nessa terra mole, nesse banhado, se nós escolhermos um local para armarmos a nossa tenda numa terra que não seja firme, que não seja uma rocha, ela vai cair, ela vai ruir. O vinho começa a acabar. Vamos tomar consciência disso. Cada vez que nós nos encontramos num diálogo frente a um conflito, e nós já sabemos, o ser humano conflita, a vida é conflitante, isto é normal, isto é característica do ser humano vivo. O ser humano, ou qualquer ser morto, inativo, não tem vida. Parece um pleonasmo, mas o morto não tem vida, não tem existência. Ele não existe mais, ele está ali agora num estado de putrefação. Ele vai desaparecer. Desaparece no tempo e no espaço. Não tem mais vida. Quando nós começamos a celebrar esta conjugalidade, nós somos vivos, seres humanos vivos. E como seres humanos vivos, nós temos todo esse caminhar, passos a serem dados. Mas como estamos juntos, nós tropeçamos um no outro. Nós muitas vezes não nos aceitamos um ao outro. E tudo isso gera um conflito ao qual nós resolvemos num diálogo. Um conflito ao qual nós percebemos a falta de bênçãos, a falta de vinho. Mas não vamos nos preocupar com este vinho que começa a acabar, porque a mãe de Jesus já está lá, e estando lá ela vai interceder, com certeza absoluta. E vai se voltar a este que foi convidado, e aí uma nova consciência. Vamos convidar Jesus para a nossa celebração. Vamos convidar Jesus para fazer parte deste altar, como irmão que é. Vamos convidar este que é a palavra, que é a vida, que é o Logos, que é a verdade. Se nós convidarmos para caminhar conosco nas nossas celebrações de núpcias, e que é constante e permanente, essa nupcialidade está presente, tendo como esteio o esposo e a esposa na sua conjugalidade, na sua comunhão. Convidarmos Jesus, estaremos em comunhão, porque Ele está lá. Ele está lá como convidado, e a sua mãe já estava lá. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir nossa terceira etapa de Família de Deus. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Nós estamos presentes numa celebração de bodas. E eu dizia então que nós, esposo e esposa, nós, família, devemos entender, devemos tomar consciência por esta luz que veio ao mundo iluminar todo o ser humano. Esta luz de que nós vamos edificando um altar. Temos colocado a elaboração, a criação, a sustentação, a formação do lar, ou seja, da família. Lar é o lugar de encontro. Lar
é este lugar de celebrar bodas. E não vamos esquecer que essa celebração de bodas é um ato constante, permanente, porque o amor não tem fase, não tem momentos, o amor é simplesmente. E à medida que vamos tomando consciência disso, esta luz vai nos iluminando, porque esta é a promessa. Este é o desígnio de Deus. E quando nós percebemos então estas bodas, estas primeiras bodas que foram celebradas no 7º dia da nova criação, nos é apresentado o novo ser humano masculino e o novo ser humano feminino. Os novos seres humanos. Os seres humanos idealizados por Deus mesmo e que vêm restaurar o que aqueles primeiros seres humanos causaram. A figura de Adão e de Eva, que realmente já dissemos isso, não é o Adão e a Eva, é o terroso, é o ser humano que surge de duas formas. Podemos tratar esse assunto numa outra ocasião. Mas o lindo é porque quando Jesus disse mulher, isso não compete a nós. Quando fala mulher, ele se intitula, ele se coloca, ele se revela como ser humano masculino, como o homem da nova criação. Você não diria, ó mãe querida, ó mãezinha. Não, ele fala mulher. É um termo muito forte. Se formos olhar o termo usado, o termo que foi traduzido, ele falou mulher mesmo. Ou seja, ele nomina, você é a mulher, aquela nominação que o primeiro ser humano masculino deu na sua reflexão. Não encontrava um ser que lhe fosse idôneo, que falasse a mesma língua, que tivesse em comunhão na mesma caminhada. Não. Aqui é diferente, é totalmente diferente. Porque aquele ser humano que descobre a mulher e diz, agora sim, osso dos meus ossos, carne minha carne. No primeiro conflito, rompe-se esta amizade, rompe esta conjugalidade. Ele ataca a mulher ataca ele, um culpa o outro, um joga a culpabilidade deste romper o relacionamento com o Criador, perdendo essa dimensão de intimidade que era narrado como um jardim onde tinham todas as coisas e que dali para frente haveriam de sofrer, de padecer na sua própria humanidade. Agora na nova criação vem um novo homem, a nova mulher, restaurando tudo, porque ele disse com palavras claríssimas, minha hora não chegou, acabou o vinho, chegará a minha hora para restituir este vinho. Tratando então da palavra bênção, que o vinho significava na Sagrada Escritura, a minha hora de restaurar as bênçãos, mulher, não é agora, minha hora não chegou. Quando vemos lá na Páscoa, lá em João 14, quando ele começa a falar sobre Páscoa, sobre a ressurreição, ele diz, chegou minha hora. Pai, glorifica teu filho para que teu filho te glorifique. Agora é a hora, chegou a hora. Então, a hora da cruz, a hora da ressurreição, a hora da entrega, do despojamento, não é agora. Mas a mãe dele não, a mãe de Jesus, a nova mulher, isto que é o lindo, ela continua intercedendo e diz para os serventes, façam o que ele disser. E pronto. E daí sim, Jesus faz. E aí vem. Diz assim, achavam-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. O que significa isso? As talhas eram para colocar água, para que houvesse a purificação dos convidados, de todos os participantes desta celebração, para que se purificassem. Isto era o rito. O rito era assim. O rito religioso, cultural, social na época, era isto. Eu ia lavar-me, havia todo um processo de lavagem das mãos
do antebraço, dos dedos. Havia um rito, havia um protocolo antes das refeições. Era um rito religioso. Então, o purificar suas mãos era um rito religioso. E sempre tinham, então, talhas com água para esta cerimônia. Mas o casamento já estava, a celebração já estava caminhando a tempo. As talhas estavam vazias, já tinha acabado esta água da purificação. E quando diz 6 talhas e cada uma continha 2 ou 3 medidas, isto é muito interessante. Muito interessante para nós podermos analisar. Cada talha tinha de 80 a 120 litros dividido por 6, então nós tínhamos 480 ou 720 litros de água. E Jesus manda encher essas talhas, não é isto? E ele diz, enchei as talhas de água. E eles então encheram as talhas de água, até a boca, diz assim. Eles encheram até em cima, isto é muito determinado. Ou seja, as talhas tinham de 480, não esqueçamos disso, a 720 litros de água. Eram 6 talhas, e cada um diz assim, com 2 ou 3 medidas, 2 medidas correspondiam a 80 litros. 3 medidas correspondiam a 120 litros. Portanto, as talhas foram enchidas até em cima, até a boca. E Jesus diz então, Jesus olha para os serventes e diz, tirai agora, disse Jesus. Ele vai ao chefe dos serventes. Por que chefe dos serventes? Não é isso? Mas eram os que estavam servindo. E eles levaram. E o chefe dos serventes provou da água, diz assim, tornada vinho, não sabendo de onde era, embora os serventes soubessem. Chamou o esposo. Olha que figura interessante. Nós estamos numa celebração de núpcias. As talhas estão ali para nossa purificação. Nós já passamos por este rito, estamos celebrando, festejando, comendo e bebendo. A mãe de Jesus olha e diz, vai acabar o vinho. Pede para Jesus, não para Jesus seu filho, mas pede para o homem da nova criação. Eles não têm mais vinho. Mas não havia acabado ainda. Mas é aquilo que eu disse. As mulheres têm um sexto sentido, sei lá, uma intuição, e diz, isto não vai dar, vai acabar. Eu quantas e quantas vezes olhava e dizia, não, vai dar, suficiente. Não, vai faltar. E falta. A noção, a perspicácia das coisas, isto é feminino. Pois bem, e ela intercede e diz aos serventes, então, faça o que ele disser. E Jesus, então, mandou, o homem da nova criação, mandou, enche as talhas, encheram, de água para a purificação. E o que acontece? Esta água da purificação vai apresentar a primeira transubstanciação, porque ela se transforma em vinho. E o lindo é que Jesus pede, então, os serventes que levem ao chefe deles. E ele leva. E o chefe experimenta e vê que é vinho, e vinho bom, e vinho novo, e abundante vinho. 720 litros não é pouca coisa, não. E chama o esposo. Não chama a mãe do esposo, não chama o pai do esposo, enfim, os donos da festa. Chama o esposo. A figura, veja que interessante, a figura do esposo divino. E é este esposo que vai perceber a dimensão do milagre. Porque ele toma, diz assim, mas é costume servir o primeiro vinho bom e depois, quando os convidados já estão embriagados, ou menos bom. Todo mundo já está embriagado, aí qualquer vinagre serve. E não, ali era o final da festa e o vinho era bom. E diz assim, olha que coisa, frase linda, e o chefe dos serventes diz ao esposo, mas você guardou este vinho bom para agora? E assim é, o esposo divino, Jesus, o Cristo, ele guarda este vinho bom para o final.
E o final é o momento em que nós percebemos a falta de bênção, tal qual a sua mãe percebeu. Ela já estava lá. Vamos no dia de hoje, exclamar como exclamaram os seus discípulos, assim, ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. O primeiro sinal do amor de Deus. Vamos nós, nas nossas nupcialidades, a cada momento que celebrarmos essas núpcias, que seja o primeiro sinal do amor de Deus. A mãe do Senhor já está lá. Pai Santo, Pai amado, nós queremos juntos aqui à mesa da partilha agradecer a mãe de Jesus, nossa mãe, esta que não deixou de existir e que está já convivendo na nossa nupcialidade, não como uma convidada, mas como alguém que já está lá. Obrigado, Pai Santo, por nos doar esta mãe. Obrigado, Pai Santo, por ter escolhido esta mãe que intercede constantemente por nós. Obrigado, Pai Santo, por esta luz a qual eu quero convidar. E todos nós, meus queridos irmãos, convidemos Jesus para nossas núpcias, Jesus e seus amigos. Porque nossas núpcias, quando começar a faltar vinho, começar a faltar bênçãos, a nova mulher vai interceder e vai dizer, façam o que ele dizer. E o que Jesus diz, transforme as suas coisas básicas, elementares, em milagres, verdadeiros milagres. Assim era a água da purificação, uma coisa tão simples, em vinho bom. Vamos transformar nosso dia a dia, nossas coisas mais triviais, mais normais, em bênçãos, em verdadeiras bênçãos. Vamos tomar consciência das coisas mais simples da nossa vida, mais simples. Que é uma aproximação, que é uma palavra, um gesto, um riso, um beijo, um abraço, um carinho. Nada mais, nada menos do que abundante vinho na nossa vida. Abundantes bênçãos. Que Deus os abençoe. Tomem consciência da presença da Mãe de Jesus já nas suas núpcias. Não esqueçam de convidar Jesus e seus amigos. E vamos caminhar na estrada da vida, celebrando a cada momento em nosso lar este amor que é derramado em nossos corações. Que Deus os abençoe. Que Ele lhes dê um sábado santo, um domingo santo, uma existência santa. E eu os convido todos vocês, novamente, sábado que vem, estarmos juntos, falarmos de nossas coisas, partilharmos nossas coisas. Fazemos deste momento, deste programa, um verdadeiro altar. Eu os convido. Vamos estar juntos, porque evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha. É presente de Deus, é o céu já aqui, um amor mora ali e se chama família. Esse campo que esconde um tesouro
até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Na família mentira não se dá com a verdade, e a fidelidade sabe o peso da cruz, porque lá há amor, há renúncia e perdão, há também oração, e o chefe é Jesus. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Surgem falsos brilhantes, enganando a família. Tão sutil armadilha de um doce sabor. A riqueza maior é de Deus a presença, na saúde ou doença, na alegria e na dor.